Estou mais uma vez com você falando sobre algumas perguntas que me são feitas e hoje eu vou responder duas delas sobre o suicídio. Vou dividir em duas etapas. A primeira etapa vai ser sobre os tipos de suicídios que há no mundo e a segunda é sobre essa grande incógnita que é o suicídio dos pastores. Deixa eu dar para você alguns dados que acho que são importantes aqui. Eu vou ler aqui para você sobre suicídio especificamente. Estima-se que mais de 340 milhões de pessoas no mundo tenham depressão. No Brasil são cerca de 20 milhões de pessoas, ou melhor, 10% da população. Isso pesquisa 2015. A depressão tem maior incidência entre mulheres. Deixa eu mostrar aqui. Os períodos depressivos são mais comuns no sexo feminino. 3,5% com mulheres e cerca de 2% nos homens. A pergunta que se faz, por que as mulheres tendem a ser mais depressivas? Elas carregam mais fardos, são mais emotivas, precisam expressar mais palavras, são pessoas que estão sobrecarregadas muito mais facilmente, têm dupla jornada, tanto em casa como no serviço, tá bom? Mas hoje, cada vez mais, nós vemos um número maior de homens estarem envolvidos com atividades também da casa e estarem muito mais predispostos a suicídio. Tanto é que suicídio de pastores e de homens cada vez mais é muito mais comum em homens do que em mulheres. Mas estima-se que cerca de 25% das mulheres terão depressão em algum período da vida. Há uma outra questão em depressão em mulheres, é a questão dos hormônios femininos, especialmente o estrógeno, progesterona e estradiol. Mas especialmente o estrógeno, quando abaixa o seu nível em função da menopausa, a mulher fica mais sensível, a mulher tem ondas de calor, a mulher passa uma espécie de uma depressão em função do abaixamento do nível de hormônios. No homem acontece o climatério masculino, que é o abaixamento da testosterona. No ano 2020, a depressão será a segunda maior causa incapacitante e perda de qualidade de vida. A primeira hoje é o coração. Hoje ela é a quinta causa de sofrimento, mas será a segunda. Quer dizer, se em 2020 já estamos bem próximos disso. Um estudo feito no Brasil, na França, México, Canadá, Estados Unidos, com 377 entrevistados, todos adultos diagnosticados com depressão, e 756 são médicos. A depressão é muito mais presente em cuidadores, tais como médicos, professores, enfermeiros, que são pessoas que estão lidando constantemente com o sofrimento e com a dor humana. É muito comum você ver pessoas que lidam com a dor humana também estarem sucumbindo à questão da depressão, porque não entendem o seu limite diante da falência humana, diante da morte do outro, diante de lidar todo o tempo com cuidados com pessoas que estão sofrendo. No Brasil, 64 dos entrevistados relataram terem se afastado do trabalho em decorrência de doenças. E 80% alegam que a doença causou queda em sua produtividade. O INSS afirma que afastou cerca de 1/3 se deu por conta de doenças mentais ou depressão. Está aí alguns fatos importantes sobre a questão de depressão. Os 3 tipos de suicídio que foi demarcado por Émile Durkheim. Foi um francês que estudou muito sobre a etimologia do sofrimento psíquico e da depressão e também do suicídio. Ele foi um sociólogo que muito estudou sobre esse assunto e hoje em dia muitos têm bebido desse assunto por causa de Émile Durkheim. O primeiro tipo de suicídio que acontece, segundo Durkheim, é o suicídio egoísta.
é o suicídio em que ele diz que entre as relações sociais do indivíduo e sociedade há uma falência ou há um afrouxamento no sentido da vida. Esse suicídio egoísta é aquele suicídio em que a pessoa comete e ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por que esse suicídio foi cometido. Nos meus 31 anos de atendimento pastoral e terapêutico, a maioria dos suicídios que eu vi e acompanhei com familiares e pessoas, pais, irmãos, filhos especialmente, são suicidas ou são suicídios egoístas, em que nós não sabemos por que a pessoa cometeu esse suicídio. Embora existam suicídios endereçados a algo ou alguém, é aquele suicídio que a pessoa deixa uma carta endereçada, dizendo o porquê, explicando o porquê do seu suicídio. A maioria dos que eu atendi em minha vida, por isso que não existe um padrão típico, né, nesse assunto, mas a maioria dos suicidas que eu atendi na minha vida são suicidas em que fica a incógnita, fica a dúvida, pensando se por que isso aconteceu. Então, o suicídio egoísta, as relações entre ele e a sociedade fracassam, e faz com que o suicida não veja o sentido para a vida. É uma falência do seu ego. Por isso que chama suicídio egoísta. O seu ego entra em colapso. Ele não tem um pingo de resiliência e ele acha que a única solução para a sua dor e para a sua angústia é o suicídio. Depois ele diz o suicida altruísta, que é um suicida em que o ego não pertence a ele. Ele é o suicida que pensa que ele faz isso em prol de um grupo. Ele pertence a um grupo e ao pertencer a esse grupo, ele acredita que quando ele comete tal suicídio, ele está trazendo um alívio, trazendo uma resposta, ou mais do que isso, ele está trazendo um conforto, um bem-estar. Ele defende uma causa. Exemplos disso, os muçulmanos que colidiram no World Trade Center, ou pessoas como os kamikazes que se mataram em função de um estado ou do próprio país, né? Enfim, muitos acontecem isso, pessoas que se matam em causa de uma causa. São altruístas, menos de todos esses. E o suicídio anômico, que é aquele que acontece em função de uma anomia social. Anomia é falta de lei social, onde a lei social não barra o homem para cometer o suicídio. O que quer dizer isso? É quando existe uma ausência de regras sociais gerando caos. E quando existe não há uma normalidade social, não há uma função social que possa ajudar o ser humano a conter o ímpeto do suicídio. Eu vou mostrar para você alguns casos. Por exemplo, quando existem questões de economia. Muitos suicidas acabam cometendo o ato em função de falência financeira, desgraças sociais, econômicas. Em crises econômicas, cada vez mais em crises econômicas, o número de suicidas cresce assustadoramente. Há poucos dias vimos no Nordeste uma pessoa que cometeu um suicídio diante de várias pessoas presentes ali. Ele deu um tiro na própria cabeça, acabando com a sua própria vida. Então, quando existe índices aumentados de suicídio sociais, a gente vai comparar isso e perceber que existem componentes sociais presentes, como, por exemplo, componentes socioeconômicos. É importante ressaltar que as taxas de suicídios anômicos são maiores em países ricos do que em países pobres. Por que essa pesquisa foi feita por Durkheim e conseguiu entender isso? Porque países ricos, onde o capitalismo selvagem cresce assustadoramente e as pessoas têm que lidar todos os dias com compromissos, com agendas totalitárias, agendas cheias, agendas cada vez mais desafiantes, pessoas que têm que, por exemplo, cumprir prazos de venda, vender tanto por mês, são levados afoitamente a terem que negociarem, a terem que... Eu atendi muitas pessoas de banco, por exemplo,
não que queriam suicidar-se, mas que estavam vivendo depressões, ou muito depressão, em função de ter que cumprir meta de trabalho, ter que fechar tantas contas correntes por mês, ter que negociar tantos cheques especiais por mês, enfim, tantas coisas que assim as pessoas têm que cumprir metas e vender produtos de banco, que as pessoas estavam extremamente numa síndrome de burnout, né? Um esgotamento físico muito forte e em depressão. Atendi gerentes de banco, ele me dizia assim: todos os meus amigos do banco tomam faixa preta para dormir ou tomam Rivotril, porque não suporta a carga, a pressão do dia a dia. Então nessa pressão é como se fosse uma panela de pressão. O estupim para muita gente ou é beber demais, ou é fazer atos imorais, uma sexualidade depravada, ou a pessoa come demais num ato de buscar uma fonte de prazer para evitar o sofrimento, ou a pessoa acha que o fim da vida é um tiro na cabeça ou tomar remédios para acabar com a sua própria vida. Para concluir hoje sobre os tipos de suicídio, Kalina diz que o suicídio no contexto pós-moderno nada mais é do que um comportamento social psicótico, isto é, uma anormalidade psíquica produzida por um processo de indução comunitária e não espontaneamente realizado por uma decisão individual, mas de origem coletiva. E ele conclui dizendo que o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, está no site paho.org. Portanto, cada vez mais a questão coletiva, a questão social é muito mais indutora do suicídio do que uma questão propriamente dita individual. Então, Deus te abençoe. O próximo vídeo eu vou falar com você sobre por que pastores têm tanto cometido o seu suicídio. Deus abençoe você.